podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mussarela, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. A Gráfica Paranaíba está em Carmo do Paranaíba para melhor te atender. Fazemos personalizados, cartões de visitas, blocos de anotações de 1, 2 ou 3 vias e muito mais. Construímos sites para sua empresa, colocando-a em destaque. Conheça nossa infinidade de produtos e faça um orçamento. 991516238. Agilidade e preço justo você encontra aqui. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, uma ótima tarde. Hoje, quinta-feira, 3 de abril de 2025, eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te deixo muito bem informado do que acontece em Rio Paranaíba e em todo o mundo. Fique ligado e muito bem informado. Vamos aos destaques de hoje. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... adolescentes são apreendidos por perturbação de sossego e direção perigosa em Rio Paranaíba. Polícia Civil identifica corpo encontrado às margens do Rio Paranaíba, em Coromandel. O UFV anuncia novas medidas após fechamento do restaurante universitário em Rio Paranaíba. Disputa por detento que acabava de deixar presídio termina com 2 jovens na delegacia. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. No Panorama da Notícia, os números da economia. Olha só, nós começamos a edição de hoje atualizando para você o mercado financeiro. O dólar opera em alta de 0,27%, sendo vendido a R$ 5,69. O euro vale R$ 6,18. As poupanças com aniversário hoje rendem 0,66%. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Nós voltamos a falar sobre o fechamento do restaurante universitário do campus da UFV em Rio Paranaíba. Conforme nós estamos acompanhando, o fechamento foi motivado após decisão da empresa responsável pelo fornecimento de refeições não renovar o contrato com a instituição. Segundo a diretoria do campus, a empresa já havia sinalizado positivamente para a renovação contratual ao fim de 2024. Contudo, em comunicado posterior, informou a decisão de não prosseguir com o serviço. Diante da situação, a UFV iniciou um processo licitatório emergencial para a contratação de uma nova empresa, com a previsão de que o serviço seja restabelecido em até 2 meses. Enquanto isso, o restaurante universitário permanece fechado e a UFV anunciou medidas para minimizar o impacto para os estudantes. Entre essas medidas está o aumento do auxílio alimentação. Estudantes em vulnerabilidade socioeconômica passarão a receber entre R$ 630 e R$ 840 mensais, um aumento em relação aos R$ 400 anteriormente anunciados pelo diretor Renato Ruas. O valor varia conforme a faixa de subsídio que o estudante já recebia para a alimentação. O transporte gratuito também é outra medida que foi anunciada. A universidade está oferecendo um transporte gratuito nos horários de maior demanda para evitar a sobrecarga no serviço municipal. E também a parceria com a Prefeitura Municipal também foi uma das medidas que foi firmada entre o município e a própria universidade para oferecer o transporte gratuito aos universitários. A paralisação do RU, conforme nós já anunciamos durante a semana, gerou insatisfação entre os estudantes. Na última segunda-feira, um grupo realizou uma manifestação no campus cobrando soluções. Entre as reivindicações estava o aumento do auxílio alimentação para R$ 900, o custeio de parte das refeições em um restaurante da cidade, a distribuição de cestas básicas durante o fechamento do RU e a melhorias no transporte para o campus. Representantes do DCE participaram da manifestação e consideraram as respostas iniciais da direção do campus insuficientes, exigindo uma solução rápida para a reabertura do RU ou o aumento do auxílio alimentação emergencial.
Os estudantes alegaram que a universidade tinha conhecimento do problema desde dezembro e não comunicou a situação adequadamente. Um representante da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais também esteve presente na manifestação, reforçando que a assistência estudantil é um direito e não um favor. Em entrevista ao nosso podcast na última segunda-feira, Renato Ruas, diretor do campus, explicou que a paralisação ocorreu após a rescisão unilateral do contrato pela empresa em meados de março. Segundo ele, a empresa havia confirmado a intenção de renovar o contrato no fim de 2024, mas mudou de decisão no início do período letivo em 2025. Diante da emergência, a universidade realizou um levantamento dos estudantes em vulnerabilidade e implementou um auxílio de R$ 400, além de firmar uma parceria com um restaurante local para oferecer refeições a R$ 14 para os estudantes com carteirinha. Renato afirmou que os membros do DCE estiveram presentes nas discussões sobre o RU e que o processo licitatório para a nova empresa está em andamento. A Universidade Federal de Viçosa lamenta os transtornos causados na interrupção do serviço de alimentação e reforçou um compromisso de trabalhar para restabelecer a situação o mais breve possível. A polícia a serviço da comunidade. Agora, no meio policial, adolescentes continuam cometendo infrações de trânsito em Rio Paranaíba. E a Polícia Militar apreendeu 3 adolescentes por perturbação de sossego e direção perigosa no bairro Universitário na noite desta quarta-feira. A ação ocorreu após diversas denúncias feitas por moradores que reclamavam do barulho excessivo e de manobras arriscadas realizadas pelos jovens em suas motocicletas. De acordo com a Polícia Militar, os adolescentes foram flagrados pelo sistema de olho vivo, praticando direção perigosa e realizando manobras como empinar as motos em via pública. Além disso, os moradores relataram que o barulho das motocicletas perturbava o sossego da região, especialmente durante a noite. Após a abordagem, os 3 menores foram apreendidos e conduzidos até a delegacia de plantão para as devidas providências. As motocicletas também foram apreendidas pelos policiais. A Polícia Militar reforça que a perturbação de sossego e direção perigosa são infrações de trânsito que colocam em risco a segurança de todos e que ações como essas continuarão sendo realizadas para garantir a segurança e o bem-estar de toda a população. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. Agora vamos a Coromandel, onde a Polícia Civil confirmou nesta quarta-feira, a identidade do corpo encontrado no dia 25 de fevereiro às margens do rio Paranaíba, em Coromandel. Através de vestimentas e outros elementos reconhecidos por familiares, a vítima foi identificada como um jovem de 23 anos que estava desaparecido desde o dia 25 de janeiro deste ano. Diante do avançado estágio de decomposição do corpo, os restos mortais foram encaminhados ao IML de Belo Horizonte para a realização de exames de DNA que devem confirmar oficialmente a identidade do jovem. Desde o início das investigações, a Polícia Civil já tratava o caso como homicídio e vinha conduzindo diligências que culminaram na deflagração da Operação Monstros no dia 27 de março. Durante a ação, diversos suspeitos foram presos por envolvimento no crime, indicando um avanço significativo na resolução do caso. Apesar da identificação da vítima e das prisões realizadas, a Polícia Civil informa que as investigações continuam em andamento. O objetivo é esclarecer completamente as circunstâncias do assassinato, incluindo a motivação e a participação de outros possíveis envolvidos neste ato criminal. A polícia a serviço da comunidade. Em Patos de Minas, o desentendimento entre duas mulheres na noite desta última terça-feira no bairro residencial Sorriso virou caso de polícia. Elas se acusaram de ameaças e agressões e as duas foram parar na delegacia. O motivo seria a disputa por um homem de 28 anos que tinha acabado de deixar o presídio Sebastião Satiro. Segundo as informações da Polícia Militar, a adolescente de 17 anos, que se identificou como namorada do homem, e a mulher de 27 anos, ex-companheira dele, discutiram por causa da presença dela no local. A jovem relatou que foi até o presídio buscar o homem junto com amigos. Em meio à discussão, a jovem de 17 anos arremessou um copo de vidro na mulher de 27, causando um corte no braço direito. A adolescente também relatou à polícia que vinha recebendo ameaças de morte de outra mulher e que teria dito, inclusive, que compraria uma arma para matá-la. A mulher de 27 anos, por sua vez, disse à polícia que foi até a casa para entender o motivo de que a jovem e outros 2 homens estariam no carro com seu ex-companheiro e que a briga começou
começou quando ela questionou a situação. Diante dos fatos, a Polícia Militar conduziu as duas mulheres para a delegacia de plantão da Polícia Civil. A jovem de 17 anos foi apreendida e levada para a delegacia acompanhada de sua responsável legal. Já a mulher de 27 anos também foi presa e encaminhada para a delegacia. A mulher ferida recusou atendimento médico. Ainda em Patos de Minas, no bairro Brasília, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que um homem de 68 anos embriagado havia esfaqueado o próprio pai de 92 anos. No local, os militares encontraram a vítima com um ferimento na mão e um corte na região abdominal, ambos causados por um canivete. A testemunha, filha da vítima e irmã do agressor, relatou que o pai chegou à sua casa afirmando que o filho havia tentado matá-lo com um canivete. Os policiais dirigiram até a residência do autor, onde o encontraram com sintomas evidentes de embriaguez. Ele não acatava as ordens militares e não conseguiu relatar sua versão dos fatos devido ao seu estado alterado. Segundo a vítima, o filho chegou em casa embriagado e deitou no sofá. O homem, preocupado em preservar o móvel, pediu para que ele fosse para a cama. Diante da recusa, o idoso pegou uma garrafa de água na geladeira e jogou sobre o filho, o que provocou a reação agressiva. O homem teria se levantado e tentado agredi-lo com um canivete. O SAMU foi acionado e prestou socorro ao idoso. O autor também sofreu um corte na mão que precisou ser suturado. Após atendimento na Santa Casa de Misericórdia, ele foi preso e encaminhado à delegacia de plantão para as demais providências. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Você vai acompanhar que PGR manifesta contra o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. E ainda o comentário de Rita Mundim. Fique conosco. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999. Da pecuária leiteira à indústria de alimentos. Garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança. Excelência e tradição em cada produto. A Gráfica Paranaíba está em Carmo do Paranaíba para melhor te atender. Fazemos personalizados, cartões de visitas, blocos de anotações de 1, 2 ou 3 vias e muito mais. Construímos sites para sua empresa, colocando-a em destaque. Conheça nossa infinidade de produtos e faça um orçamento. 991516238. Agilidade e preço justo você encontra aqui. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Olha só, nós voltamos trazendo as informações de que produtos mineiros como leite, mel e ovos ganham mercado nacional. A reportagem é de Alice Brito. Uma boa notícia para os produtores mineiros de leite, mel e ovos. Até março do ano que vem, esses produtos têm mercado de venda ampliado para todo o país. A mudança, que é autorizada por decreto federal, tem o objetivo de ampliar mercados para os produtores do estado e fortalecer os serviços de inspeção municipais. Antes da nova regra, produtos de origem animal sujeitos à inspeção obrigatória só podiam ser vendidos dentro do território definido pelo órgão responsável pela fiscalização. Com a nova medida, os produtores mineiros ganham mais oportunidades de negócios em nível nacional. A iniciativa tem caráter excepcional e traz como benefício imediato para a classe produtiva a possibilidade de acessar novos mercados formais de maneira legalizada, garantindo a geração de renda, empregos, sem esquecer a segurança do consumidor, como explica o diretor de Agroindústria e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, Ranier Chaves. Então a gente está falando de uma ampliação de mercado, né, de um empoderamento dos serviços de inspeções, tanto dos estados quanto dos municípios, que para um estado como Minas Gerais, né, que tem uma forte produção agropecuária, um forte potencial agropecuário, pode então abastecer outros estados da nação.
Isso também joga luz sobre aquelas prefeituras que ainda não possuem serviço de inspeção municipal implementado ou que não investem suficientemente nesse serviço de inspeção. Outra mudança fundamental viabilizada pela medida é o fortalecimento do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Atualmente, 669 municípios mineiros têm o serviço implantado e com cadastro ativo no Ministério da Agricultura. Outro dado significativo é o crescimento do número de estabelecimentos habilitados. No segmento de ovos e derivados, o aumento foi de 330% no período de 2012 a 2023. Já os segmentos de leite e mel registraram um crescimento de 181% e 184%, respectivamente. Todos esses estabelecimentos podem estar aptos a comercializarem seus produtos em todo o território nacional. Só que fica um lembrete. Os produtos destinados ao comércio nacional devem proceder de estabelecimento regularmente registrado em serviços de inspeção estadual, distrital ou municipal, com cadastro geral ativo no Sistema de Gestão de Serviços de Inspeção. Também deve apresentar no rótulo as informações de rastreabilidade, incluído o serviço de inspeção responsável, além de serem submetidos aos programas de controle oficiais para assegurar a qualidade do alimento. Repórter Alice Brito. Zema nega culpa por preços de alimentos e diz que Lula empurra problema para os estados. O governador Romeu Zema, do Novo, disse que os estados não têm culpa sobre a inflação de alimentos. Durante a agenda, ele acusou o governo federal de empurrar problemas para os governadores ao falar sobre a proposta de redução dos custos de itens da cesta básica. Quem criou o problema da carestia, da inflação alta, dos juros que estão crescendo, é quem faz a política monetária e a política fiscal, é o governo federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, tinha pedido aos estados que adotassem a estratégia de zerar o ICMS em cima de produtos da cesta básica para baratear os preços dos alimentos como café, carne e açúcar. O governador disse que o estado não pode fazer mais reduções por conta da lei de responsabilidade fiscal. Minas Gerais já tem um ICMS reduzido para produtos da cesta básica e, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal impede que nós façamos outras reduções. Na mesma coletiva, o governador também confirmou presença no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, em defesa da anistia de presos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Essa manifestação vai acontecer no domingo em São Paulo. Repórter Luísa Marques. Minas Gerais pode ter um novo feriado, é isso mesmo. Minas Gerais pode ter mais um feriado neste ano. Isso porque foi aprovado na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa o projeto de lei que transforma em feriado o dia da padroeira do Estado, Nossa Senhora da Piedade, comemorado no dia 15 de setembro. O texto, que é de autoria do deputado Leleco Pimentel, do PT, tramita ainda em primeiro turno. Se aprovado nas outras comissões da Casa, votado pelos parlamentares e sancionado pelo governador Romeu Zema do Novo, pode entrar em vigor ainda neste ano. Repórter Luísa Marques. Agora vamos a Brasília com Edilene Lopes, onde a PGR manifestou contra o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. No final das contas, a manifestação da Procuradoria-Geral da República contra a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro tem impactos positivos para a organização do protesto que acontece em São Paulo, na Avenida Paulista, no próximo domingo, pedindo a anistia dos presos do 8 de janeiro. Só para a gente contextualizar, uma vereadora de Pernambuco, petista, Liana Cime, apresentou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal pedindo a prisão preventiva de Bolsonaro por convocar atos a favor da anistia. Isso porque a justificativa dela é que a prisão dele colaboraria para a ordem pública. Então, o ministro Alexandre de Moraes do STF pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República que se posicionou contra o pedido de prisão porque afirma que não há
há elementos suficientes para que essa notícia-crime seja acatada e, por esse motivo, foi contrário à prisão do ex-presidente. E teria um impacto negativo sobre a manifestação caso Bolsonaro fosse preso, pelo menos do ponto de vista de participação dos políticos. Pode ser que juntasse mais apoiadores, pessoas que não são políticas no ato, mas muitos políticos já estavam repensando, e eu conversei com vários deles, a participação, porque se Bolsonaro fosse preso, isso daria um contorno de uma manifestação com um tom, palavras usadas por esses políticos e seus interlocutores, um tom golpista, a manifestação, e aí isso acabaria espantando alguns deles. Como a prisão não foi acatada, o pedido de prisão não foi acatado e vai acontecer o ato, a argumentação da direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro é que esse ato é legítimo e o pedido pela anistia também é legítimo. Então, alguns políticos que estavam repensando, caso houvesse uma prisão de Bolsonaro, reforçando a acusação de que há um golpismo relacionado ao 8 de janeiro, muitos não compareceriam. Com a manutenção da liberdade de Bolsonaro, o ato deve ter um quórum grande, pelo menos 3 governadores devem participar. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é o anfitrião, do estado, vai receber Jair Bolsonaro por lá, ele que é do Republicanos, também o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que é do PL, e o governador Romeu Zema deve comparecer. Ele que foi convidado pelo presidente do PL em Minas, o deputado federal Domingos Sávio, e fez manifestações a favor da anistia, pelo menos em alguns casos específicos, nos últimos dias. Então, além de governadores, senadores, ex-ministros devem comparecer. Vamos lembrar que no ato no Rio de Janeiro foram mais de 80 presenças de políticos e a expectativa é que a manifestação na Avenida Paulista seja um pouco maior, um pouco mais robusta. E ela fica fortalecida com o fato de o pedido de prisão contra Bolsonaro não ter sido acatado. Eles trabalham com a ideia de que, por isso, há mais argumentos de legitimidade ainda nessa manifestação, se nem a própria Procuradoria-Geral da República se posicionou contrária. Vamos lembrar o papel que Paulo Gonet, o PGR, tem feito nessa história. Ele tem colocado um pouco de equilíbrio nessas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, arquivando, por exemplo, o processo de falsificação da vacina, agora foi contra a prisão de Bolsonaro, ele tem agido com bastante cautela. Vamos lembrar também que ele nunca foi pensado como uma pessoa ligada à esquerda. Quando ele foi indicado para o cargo, justamente o argumento da esquerda é que ele era alguém ligado à direita e que Lula não poderia indicá-lo. Não que ele seja, mas está sendo muito equilibrado em suas decisões, porque sabe que a direita ligada a Bolsonaro está muito organizada, a oposição está batendo ponto a ponto daquilo que pode ser considerado irregular ou frágil, e por isso mesmo, tanto a Procuradoria-Geral da República quanto o Supremo Tribunal Federal também tem que tentar seguir à risca a legislação, caso contrário, serão sim constrangidos pela oposição ligada a Bolsonaro. A palavra da especialista em economia, Rita Mundim. E, finalmente, chegou o dia D de Trump, que está causando um estrago nas empresas americanas. A retaliação, a contrapartida dos países mais atingidos deve atingir em cheio grandes empresas americanas. O que tivemos ontem no aftermarket é uma amostra do que pode acontecer. E existe também uma preocupação muito grande com o repasse dessas tarifas para o preço final que vai chegar para o consumidor americano, causando inflação, uma diminuição de consumo e, é claro, uma desaceleração da maior economia do mundo e uma desaceleração da economia global. As ações das chamadas 7 magníficas caíram e caíram muito. A Tesla teve uma queda de 6%, a Apple 6,7%, a Amazon 5,5%, a Meta 4%, Microsoft e Alphabet 2,5% cada, isso tudo ontem no aftermarket depois do anúncio. E isso, gente, mostra que existe uma dependência muito grande dessas empresas em relação à China, que foi o país que Trump mirou mais, com tarifas podendo chegar até 54%, na média 34%.
Taiwan, Japão e Coreia do Sul também foram atingidos. Para o Brasil ficou bacana, nós ficamos aí com 10%, que é aquilo que ele chamou de tarifa universal. E eu já previa mais ou menos isso, dada a importância do Brasil no xadrez do comércio global como grande exportador de commodities e de alimentos. E aí, se os Estados Unidos, começarem a perder terreno, o Brasil entra substituindo os americanos. E a gente vai ver agora como é que esse desenho vai ficar daqui para frente. Por enquanto, a expectativa é de que os Estados Unidos sofram no curto prazo com essa dor, a dor da inflação, da desaceleração, mas ao mesmo tempo Trump vai conseguir aumentar em muito as receitas e uma das promessas de campanha era exatamente diminuir a dívida pública dos Estados Unidos. Na medida que essas empresas se reinstalarem nos Estados Unidos, essa receita tributária vai cair, mas nós teremos receita de impostos na folha de pagamento dessas empresas dentro dos Estados Unidos e impostos sobre essas empresas. Parece ser este o raciocínio de Trump. Mas daqui até essa reinstalação das empresas, essa mudança que pode nem acontecer, porque de repente as empresas falam, não, vou continuar aqui mesmo, vou ficar aqui na China, vou ficar aqui na Coreia e pago as tarifas e vamos repassar para o consumidor. Então é um xadrez difícil, um jogo difícil, com um checkmate que está longe de terminar, uma partida aí que o mundo está aí em checkmate, mas as negociações vão ser feitas país a país e vamos ter desdobramentos a cada dia. Mas de uma maneira geral, já podemos afirmar, o comércio mundial será afetado negativamente e os Estados Unidos é que sofrerão mais de imediato com essa perspectiva de inflação e de desaceleração da economia que vai acabar atingindo o nível de crescimento da economia global. Resultado do primeiro bimestre surpreende a indústria de autopeças em Minas Gerais. O desempenho do primeiro bimestre deste ano surpreendeu positivamente a indústria de autopeças de Minas Gerais. A expectativa era de estabilidade, só que o resultado foi 15% maior que o registrado no ano passado. As informações são do Sindipeças, o sindicato que representa essas empresas, que ainda não fechou os números de março, mas que, ao que tudo indica, devem acompanhar os resultados do primeiro bimestre. O resultado da atividade em Minas está relacionado ao ritmo de produção da Stellantis, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, que se manteve elevado, impulsionado pelo lançamento dos veículos híbridos. A análise de representantes do setor é que os investimentos em curso da montadora estão incentivando os aportes da indústria de autopeças no estado em diversas áreas, como tecnologia e especialização de mão de obra. Além disso, o Marco Legal das Garantias, que autoriza a busca e apreensão extrajudicial de veículos em caso de inadimplência, contribui para o bom desempenho do setor, já que ajuda a reduzir o spread dos bancos. Por fim, apesar dos pontos positivos e dos bons resultados do primeiro bimestre, os desafios ainda existem. Entre eles estão os elevados custos financeiro e logístico no país, o chamado Custo Brasil. Outros detalhes sobre o desempenho do setor estão na matéria em diariodocomércio.com.br. Nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Você pode acompanhar este podcast na íntegra no Spotify, no Deezer, na Alexa e também no nosso canal no YouTube. É só procurar Panorama da Notícia. Fique com Deus, até amanhã. Uma ótima tarde para você. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo às melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa.